Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 18 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia do G1. São Paulo deve ter feriadão de 6 dias a partir de quarta, dia 20, para aumentar isolamento. Bom, antes de iniciar a notícia, né, antes de contar a notícia, esse episódio está sendo gravado no meu celular, como microfone, porque o meu computador, ele deu pane total, ele não sabe qual é o pai, qual é a mãe dele, ele não sabe quem ele é, então não tô conseguindo gravar com o microfone, com a profissionalidade que estávamos tentando demonstrar antigamente. Então, se tiver alguma diferença de áudio, aí você vai me desculpar, mas eu espero que eu consiga fazer provisoriamente isso daqui, tá bom? Vamos lá, agora sim a notícia. Bom, o governo do estado de São Paulo, ele vai encaminhar nessa segunda-feira, dia 18, para a Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho, que é o dia da Revolução Constitucionalista lá de 1932. Se você ainda não estudou isso, a gente tem aula disso no Resumo ETEC, inclusive a Revolta Constitucionalista, que rolou em 1932, para enfim, para ir contra o governo de Getúlio Vargas, certo? Qual que é o plano? Antecipar o feriado do dia 9 de julho para a próxima segunda, dia 25. Essa proposta é para quê? É para tentar aumentar, no caso, o isolamento social que nesses últimos dias, né, nessas últimas, principalmente finais de semana, não tá conseguindo crescer o número, não tá conseguindo ir para cima de 60%, 58%, sendo que o recomendado seria 70% de isolamento, apenas 30% das pessoas trabalhando ou então andando fora de casa. Então, na capital, o objetivo é criar um mega feriado, emendando essa quarta até a próxima segunda, antecipando os feriados de Corpus Christi de 11 de junho e da Consciência Negra de 20 de novembro. Para puxar feriado até não aguentar mais. De acordo com o Bruno Covas, esses dois feriados municipais podem ser antecipados para essa quarta e para quinta, dia 21, e na sexta-feira seria declarado ponto facultativo na cidade de São Paulo. Abrindo aspas para o Bruno Covas. Caso a Câmara consiga aprovar esse projeto e isso seja feito até amanhã, nós anteciparemos os dois feriados municipais que ainda temos para quarta e quinta-feira dessa semana, decretando ponto facultativo na sexta. Portanto, teríamos aí um período de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, onde a gente poderia atingir os índices que nós atingimos no dia de ontem, domingo, quando nós tivemos 56% de isolamento social aqui na cidade. Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo afirmou que vai realizar nessa segunda-feira, às 15 horas, né, hoje, segunda, foi às 15 horas, a gente ainda não tem um resultado, mas uma sessão plenária virtual para votação de projeto de lei pelo Executivo. Lembrando que esse resultado pode passar até a hora que você estiver escutando esse podcast. Na hora que a gente está fechando a redação do dia de hoje, ainda não temos um resultado. Bom, eu ia ler alguma coisa do que o João Dória falou para vocês, mas assim, é tudo mais do mesmo. Temos a impressão, pelo menos eu tenho a impressão, de que tanto o Bruno Covas quanto o João Dória, eles estão um pouco perdidos. Sei lá, parece que o quesito Bolsonaro atrapalhou um pouco eles estão meio perdidos, eles não sabem o que eles realmente querem fazer e tal e coisa. Tanto que essa medida de decretar feriado, eu acho meio estranho. Eu não sei se eu sou realmente a favor, porque tem todo aquele negócio, se a gente não tá cumprindo quarentena agora, a gente, no caso, né, o povo no geral, eu tô cumprindo minha quarentena, espero que você também esteja cumprindo, mas é aquele negócio, quem garante que decretado um feriado de quarta até domingo, as pessoas não vão, sei lá, pro Parque do Ibirapuera pra curtir o feriadão. Não dá pra saber. Se tem gente fazendo resenha em todo quanto é lado, é complicado porque
as medidas do João Dória e do Bruno Covas, elas estão sendo meio covardes. Eles estão empurrando com a barriga esse problema pra não ter que resolver. Porque o Dória já faz 2 meses quase. 2 meses não, né? A gente tá de quarentena 2 meses. Mas já faz tipo 1 mês que ele tá falando: vamos decretar lockdown em algum momento. Não descartamos o lockdown. Amigão, decreto lockdown, esquece essas coisas de feriado. Decreto lockdown já era, todo mundo fica em casa, não tem como não cumprir o isolamento se for decretado lockdown, entendeu? Eles estão se embananando com uma coisa que não era pra ser tão difícil. A próxima notícia também é do G1. Teste em humanos de vacina contra coronavírus tem resultados positivos preliminares, diz empresa. Então vamos lá, a empresa americana de biotecnologia, cujo nome é Moderna, não é que ela é Moderna, o nome é Moderna, anunciou nessa segunda-feira, dia 18, ter obtido os resultados positivos preliminares da fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes eles foram feitos em um pequeno número de voluntários e, segundo a empresa, a vacina produziu resposta imune em 8 pacientes que receberam ela. Atualmente, 118 vacinas contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, estão sendo desenvolvidas. Entre elas, 8 estão em fase clínica. Eu vou explicar esse negócio de fase daqui a pouquinho. Entre elas, a da empresa Moderna. Tem mais 110 que estão na fase pré-clínica. Explicando esse negócio de fase, de estágio, enfim, a produção de vacinas, ela tem estágios, né? Então, para chegar numa vacina efetiva, os pesquisadores eles têm que percorrer, muitas etapas, porque ela tem que ser garantida, né? Entre elas tem a pesquisa básica e tal, que é o levantamento do tipo de vacina, coisa e tal, e depois vão para as outras fases, né? O teste pré-clínico, que pode ser tanto in vitro quanto em animais, para demonstrar a segurança do produto, e depois ensaios clínicos, que podem se desdobrar entre 4 fases. Quais que são essas 4 fases? A fase 1, que é feita em seres humanos para verificar a segurança da vacina. A fase 2, que é onde se estabelece qual resposta imunológica do organismo vai ter, né? Enfim. A fase 3, que é a última fase do estudo para obter o registro sanitário. E a fase 4, que é para distribuir para a população. Onde que está o estágio dessa vacina que a gente está falando aqui da Moderna? Está na fase 1. Está começando a ser feitos os testes em humanos. Se for verificada a segurança da vacina nos organismos humanos, aí vai para a fase 2, onde se estabelece a resposta imunológica. Então ainda tem algumas etapas, é igual eu falei em algum episódio da semana passada ou da semana retrasada, a vacina para Covid-19, sendo otimista, ainda vai demorar pelo menos uns 12 meses. Então a gente tem que fazer quarentena, a gente tem que fazer o máximo que dá para fazer sem vacina, porque senão o Brasil principalmente, né, porque a gente tá no Brasil, falando de Brasil, o Brasil ele vai sofrer ainda mais do que já vem sofrendo. A próxima notícia também é do G1. Paulo Marinho diz ter elementos que comprovam relatos sobre suposto vazamento da PF a Flávio. Essa matéria é assinada pela Andréa Sadi, da Globo News e da TV Globo, que apresenta o Em Foco na Globo News e fala também no Papo de Política do G1. Então, como é que funciona? O empresário Paulo Marinho disse pro blog dela nessa segunda-feira que ele tem elementos que comprovam o relato que ele fez para a Folha de São Paulo a respeito do suposto vazamento da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro. Vou explicar. Na sexta-feira, quando eu não consegui gravar para vocês, vazou ou melhor, teve uma entrevista do Paulo Marinho para a Folha de São Paulo, e nisso ele falou que a Polícia Federal expôs, né, quebrou o segredo de justiça, vazou para o Flávio Bolsonaro a operação de 2018 que estava mirando o Fabrício Queiroz. E aí, nessa toada aí, o Jair Bolsonaro teria sido favorecido, porque o Jair Bolsonaro ele estava em processo de campanha e essa investigação, ela tendo curso já em 2018, já durante a campanha, seria prejudicial para a imagem dele. Então conseguiram segurar, segundo o Paulo Marinho, a Polícia Federal vazou isso pro Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro pediu para eles segurarem para depois aparecer isso daí.
Abrindo aspas pro Paulo Marinho, ele disse: tenho provas, tenho elementos que comprovam o relato que eu fiz. Já adianto que tudo que eu falei vou repetir durante o depoimento à PF. Rigorosamente igual. O Marinho não quis adiantar as provas e ele pediu pessoalmente ao Wilson Witzel, o governador do Rio, proteção policial. Por quê? Porque ele diz que por ele ter vazado, por ele ter contado isso daí, por ele ter dado esse depoimento, entre aspas, ele poderia sofrer retaliações. Então o governo do Rio já aprovou proteção policial pro Marinho. Para dar a chance de resposta pro senador Flávio Bolsonaro, o grande laranjal, abre aspas pra nota dele. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dori Witzel. Parece ter sido tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele, Paulo Marinho, tem interesse em me prejudicar, já que ele seria o meu substituto no Senado. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão. E por que somente agora inventa isso, às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos 2 anos atrás? Sobre as histórias, não passam de invenção, de alguém desesperado e sem votos. Interessante considerar que ele escreveu histórias com E, histórias, igual antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. No caso, histórias, né, sem o H, seria histórias inventadas, né, histórias que não são reais, inverídicas. Enfim, fica aí a pontuação, né, enfim, é isso daí. E agora as duas rapidinhas de hoje. Ontem, domingo, dia 17, teve uma reprise na Rede Globo de televisão à tarde de jogos, enfim, por todo o Brasil, né? De jogos históricos, conquistas e tal. Passou o Flamengo em muitos lugares do Brasil. E aqui em São Paulo passou o Mundial de 2012 que o Corinthians conquistou. E aí a notícia que é muito legal, assim, aquece o coração de ver, é o Rafael Garcia, paulistano, que ele relatou pro perfil oficial do Corinthians que ele assistiu ontem o jogo, a reprise do Mundial com o avô dele, que tem Alzheimer e não lembrava que o Corinthians tinha sido campeão. Então foi uma experiência aí de como se fosse pela primeira vez. Abrindo aspas pro Rafael Garcia, ele tava achando que era tudo real, começou a gritar no quintal, faltando 5 minutos, agora vamos ser bimundial. Eu ia falar pra ele que era reprise, mas pensei, será que vale a pena? Resolvi deixar ele curtir o momento. E a outra rapidinha é pra gente comemorar que na Espanha tá sendo celebrado um dia com o menor número de mortos por coronavírus, desde que começou a pandemia. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 87 óbitos, 29 vindos da Catalunha, então o pico tá passando lá na Espanha, muito bom. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o programa até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente, então compartilha, isso é fundamental. Desculpa se por algum acaso eu passei do tempo regulamentar que a gente tem aqui no podcast, é porque como não teve sexta-feira, vamos compensar hoje, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Assine o feed do Resumo News se você ainda não assinou para receber as notificações de episódios novos. Também assina o feed do nosso outro podcast da família Resumetec de Podcasts, o República dos Bananas, que teve episódio novo na semana passada e tá muito legal, recomendo que você acompanhe. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!